Amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos nesta noite celebrar a Páscoa, celebrar a morte, mas também a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos contar uma linda história de amor. O amor na cruz. Vamos juntos neste culto de adoração ao Deus de amor, a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nesta noite, nós queremos te contar uma história que já foi contada várias vezes e de várias maneiras diferentes, mas que nunca pode ser esquecida por nós, povo de Deus. Queremos te contar nos próximos minutos sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que essa história possa encontrar morada em seu coração. Peço a você que se livre das distrações, deixe de lado as coisas em volta e nesse momento foque apenas na mensagem que será transmitida. Se necessário, desligue as notificações do seu celular, apague a luz do seu cômodo e se envolva apenas nessa mensagem. Deus tem algo para te falar nessa noite. Você já ouviu essa história, mas deixe que essa mensagem entre em seu coração e encontre abrigo. Antes mesmo de Jesus vir a este mundo, Deus já tinha estabelecido a vinda de Cristo. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 18 ao 20, nós lemos assim: Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Antes de nascermos, Cristo já havia morrido pelos nossos pecados. Isso mostra o quanto Deus nos ama. Como posso não amar a Jesus se Ele me ama tanto? Ele vê a criança nascer, sabe tudo de mim. Como posso não amar a Jesus se Ele me ama tanto? Escolheu dar a vida por mim antes de eu nascer. Como não amá-lo? Cristo é o presente ideal, é meu futuro mais feliz. Ele é a estrada
posso não amá-lo? Como posso não amá-lo? Como não amar a Jesus? A Jesus. Desde a origem dos tempos, Deus já estabeleceu o seu plano de salvação. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus disse à serpente: "Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Este é o proto-evangelho, o primeiro sinal do grande amor de Deus pela humanidade, contaminada pelo pecado original de Adão e Eva. No Egito, Deus estabeleceu a celebração da primeira Páscoa, uma celebração que prefigurava a vinda e o sacrifício de Cristo. Moisés disse a todo o povo lá em Êxodo 12, versículos 24 a 27. Lembre-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a celebrar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: "O que significa esta cerimônia?" E vocês responderão: "É o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. E embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias." Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. É de fato que Deus está no controle de toda a história. Séculos se passaram até a volta de Jesus Cristo. Em Gálatas 4, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo fala: "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos." O Antigo Testamento fala aos montes sobre Jesus Cristo. Vemos as suas mãos e seus pés furados em Salmos 22. Em Zacarias 9, Jesus é o rei que vem ao seu povo. Em Isaías 53, Jesus é o cordeiro mudo que vai ao matadouro. Em Isaías 9, ele é a luz que raiou na terra da sombra, o Emanuel. Em Jeremias 23, Cristo é a raiz de Davi. Em Miqueias 5, Jesus é o pastor de ovelhas. Autores diferentes, em tempos diferentes, falaram sobre o mesmo Cristo. Deus nunca perdeu o controle da história. Ele sempre dirige tudo e está sempre no controle de tudo. E ainda assim se preocupa e cuida de cada um de nós. Jesus revela a natureza de Deus, um Deus que conduz toda a história e envia seu Filho para o sacrifício dos pecados, por amor a cada um de nós. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
ressuscitou com amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou com amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia por esse amor, aleluia por essa cruz, aleluia por Jesus Cristo. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João 1,14. Jesus nasceu de uma virgem, esteve em carne e osso entre nós e nos deixou muitos ensinamentos. Nos ensinou a orar, a ter fé, nos ensinou como nos comportarmos nesse mundo, nos ensinou a amar. Jesus sentou à mesa com pecadores, repreendeu oportunistas, confrontou o pecado, resistiu à tentação, ensinou, operou milagres, chorou, fez discípulos. Jesus é atemporal. Está com Deus antes da fundação do mundo, hoje está assentado nos céus, mas se prendeu ao tempo por 33 anos para nos deixar um legado eterno de ensinamentos. Tudo o que precisamos está em Cristo. Veio a este mundo, Senhor Jesus, veio nos libertar. Foi rejeitado, morreu na cruz para nos resgatar. Glória e poder no céu deixou, ingratidão na terra achou. Tudo ele fez, pois nos amou, para nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória,
castigo Jesus levou, veio nos libertar. Tudo na cruz Ele consumou para nos resgatar. Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para nos resgatar. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Cristo morreu numa cruz de horror, veio nos libertar, chama-nos sempre com terno amor para nos resgatar. Vamos a Cristo em contrição, tendo certeza do perdão, pois Ele estende a sua mão para nos resgatar. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança
mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Um dos ensinamentos de Jesus foi sobre a oração. Ele disse em Mateus 6, 33 e 34 o seguinte: Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Vamos, nesse momento, colocar as nossas orações diante de Deus. Vamos colocar as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Ore com quem está na sua casa nesse momento. Nesses próximos 4 minutos, oraremos a Deus, colocando tudo diante dele.
em solidão, procuro ouvir tua voz pra me acalmar. Em meio ao silêncio, eu ouço o bater do coração. Mas eu sei que perto estás, mesmo que eu não possa ouvi-lo. Não estamos longe assim, em meu coração estás, e o amor que já me deste é suficiente para eu vencer. Minha vida ponho em tuas mãos. Que grande amor, amor que é sem limites. Que grande amor, disposto a me salvar. Que grande amor, que é suficiente. Amor que pode a minha vida transformar. Que grande amor. Eu só quero a verdade quando a dúvida vem me perturbar. O amor que me entregaste, amor que nunca me abandonará. Mas eu sei que és fiel quando não há esperança. Eu sozinho clamo a ti, posso te sentir, Senhor. Com ternura me abraçou, posso então lembrar quão grande é o seu amor. Eu confiarei em ti. Que grande amor, amor que é sem limites. Que grande amor, disposto a me salvar. Que grande amor, que é suficiente. Amor que pode a minha vida transformar. Que grande amor. Se a escuridão vier em minha alma perturbar, em Deus espero a minha salvação. Salvação, pois há Deus que nunca muda, e seu amor sempre é fiel. Seu Santo Espírito eu sinto trabalhar em mim. Não há nada impossível para Deus. Que grande amor, amor que é sem limites. Que grande amor, disposto a me salvar. Que grande amor, que é suficiente. Amor que pode a minha vida transformar. Que grande amor. És fiel.
Como é bom sabermos que Deus ouve as orações e atende às nossas súplicas. Jesus também orou a Deus em vários momentos da sua vida aqui na terra. No Getsêmani, Jesus orou a Deus dizendo: Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Mateus 26, versículo 39. Jesus sofreu a angústia pela sua morte. Ele se entristeceu por tudo o que iria viver, mas não deixou de cumprir a sua missão. Em João 17, Cristo ora por todos aqueles que receberão a sua mensagem. Nos versículos 20 e 21, ele diz: Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No fim dessa oração, Jesus revela o tamanho do seu amor por cada um de nós. Ele disse: Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. A cruz é a revelação maior do amor de Deus em Cristo por cada um de nós. Jesus é a revelação maior do grande amor de Deus por mim e por você. Cortaram um madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. A coroa de espinhos com a fronte sangrando ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos
irmãos, nesta noite eu quero trazer a palavra de Deus ao teu coração. E o meu desejo é que eu possa transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor já falou comigo. E se na minha incapacidade eu falhar, que o Espírito do Senhor possa completar essa mensagem em sua vida, em seu coração. Nesta noite, em uma inspirativa liturgia, nós louvamos ao Senhor e relembramos uma história que nunca pode ser esquecida por nós cristãos. A história do amor na cruz. Amor que desceu do céu. Amor que encarnou-se. Amor revelado na entrega incondicional e sacrificial de Jesus. Você ouviu que por amor a mim e a você, em sua onisciência e presciência, antes mesmo de Jesus vir a esse mundo, Deus estabeleceu a sua vinda. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. E nessa cruz revelou a completude do seu amor. Como posso não amar a Jesus se ele me amou tanto? Que grande amor é este? Amor que pode a minha vida transformar. Que grande amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantada por esse tão grande amor. João, no capítulo 13, verso 1, ele vai dizer, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos, esse é o momento em que Jesus reúne os seus discípulos e ele vai dizer que desejou ansiosamente estar com eles antes da sua partida. João aqui vai relatar todo esse momento tão especial em que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus explica-lhes acerca do que estava por vir. E toda a doação de Jesus até aquele momento se explicava por este amor sem limites. Toda a doação a ser vista nos dias próximos, nos dias seguintes, se explicava por este amor sem limites, que chegaria até a cruz. Jesus amou-os até o fim. Jesus amou-nos até o fim, até a cruz. E nós, fica a pergunta reflexiva a nós nesta noite. E nós o amaremos até o fim, tal qual João, que com Jesus chegou aí até o momento da cruz, ou trairemos como Judas, ou negaremos como Pedro. Sobre essas duas figuras, sobre esses dois personagens, Pedro e Judas, eu quero propor aqui uma rápida reflexão. As quedas de Judas e de Pedro apresentam um grande paralelismo. Em ambos os casos, houve uma longa história de claudicações, ou seja, de dúvidas, de hesitações, que culminaram quer na traição, quer na negação. Mas há também diferenças significativas. De forma bem resumida, as histórias são: Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas com um beijo no rosto, entregando-os aos principais dos judeus que queriam condená-lo. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 26, verso 14 e 15, que descreve Judas negociando o preço da traição, e Mateus 26, 47 a 49, quando ele chega com os soldados no jardim do Getsêmani e beija Jesus
para identificá-lo a fim de que ele fosse preso. Pedro negou Jesus 3 vezes, quando o mestre estava sendo levado para a condenação, dizendo que não o conhecia. Você vai ver isso registrado em Lucas 22, versos 54 ao 62. Pedro negou Jesus 3 vezes quando Jesus estava para ser condenado, exatamente como Jesus o havia advertido. A diferença entre Judas e Pedro. Será que podemos encontrar uma diferença? Sim. Um teve remorso e o outro teve arrependimento. Isso é um pensamento que aqui eu quero dividir com vocês. O conceito de remorso e arrependimento são semelhantes, meus irmãos, mas não são iguais, pois o resultado de cada um deles geram atitudes e resultados diferentes. Basicamente, remorso e arrependimento são semelhantes no sentido de, em ambos os casos, causarem um sentimento de pesar, de tristeza sobre um pecado cometido, sobre um erro, mas se diferenciam na reação após esse pesar, após sentir esse pesar. Entendendo melhor o remorso, além do pesar sobre o erro cometido, o remorso causa dor e aflição e é acompanhado de orgulho, pois a pessoa se sente indigna de perdão e fica incapacitada de liberar o seu coração da amargura, sempre remoendo em si mesmo o sentimento de tristeza sobre a falha que cometeu, podendo lhe gerar grandes feridas na alma e até mesmo fisicamente, até mesmo a morte física, como foi o caso de Judas. Arrependimento também é um processo de pesar, no entanto, de reflexão e de retorno. Quando é sentido, a pessoa é capaz de abrir o coração e receber o perdão, seja em relação a Deus ou em relação à família e amigos. O arrependimento possibilita a reconciliação e traz leveza à alma. Vamos analisar aqui as aplicações desses sentimentos, remorso e arrependimento, em relação a Judas e a Pedro, analisando os textos bíblicos. Lá em Mateus 27, verso 3 e 5, diz que Judas traiu a Jesus. Vendo que Jesus havia sido condenado, ele foi tocado de remorso, segundo a versão Nova Almeida atualizada, que aproxima-se muito mais do sentido, do sentimento de Judas aqui. E ele então vai dizer: pequei traindo sangue inocente. Na verdade, Judas aqui estava se referindo a uma lei mosaica, a uma lei judaica, que lá em Deuteronômio 27, 25, vai dizer que maldito é aquele que aceitar suborno para pessoa inocente. Então, na verdade, aqui, Judas está reconhecendo que ele estava amaldiçoado pela lei, porque ele vendeu sangue inocente. E o que os judeus fizeram, o que os religiosos fizeram? Simplesmente disseram que o problema não era deles, o problema era de Judas. Isso é com você. Então Judas, com todo o pesar daquela culpa, mas tendo vivido e convivido com Jesus, não entendeu nada do amor de Deus, nada da graça, nada da compaixão, nada da misericórdia, e tamanha era a sua dúvida em relação ao perdão, que ele não resiste a esse pesar e então tira a sua própria vida. O problema do remorso, queridos, é que ele congela a pessoa no erro,
fazendo acreditar que tudo acabou. Não, não acabou. Quando erramos, temos o caminho do perdão, da reconciliação, porque Jesus nos outorga esse perdão. Pedro, ao negar Jesus, Pedro se sentiu não com remorso, ele se sentiu arrependido, chorou amargamente e desejou voltar atrás, desejou recomeçar. Após a ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece aos apóstolos na beira do lago de Genezaré, Pedro ali é questionado por Jesus 3 vezes. Pedro, tu me amas? Ao que Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor pergunta pela segunda e pela terceira vez. Na terceira vez, Pedro abaixa a cabeça e responde, sim, Senhor, eu te amo. E pelas 3 vezes o Senhor fala, então apacenta as minhas ovelhas. Você já parou para imaginar porque Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava? Isto pode significar que Jesus assim quebrava os grilhões da culpa em Pedro. Haviam mágoas em Pedro que precisavam ser curadas, porém mágoas que poderiam ser retiradas pelo perdão e pela misericórdia, culpa que poderia ser retirada pelo perdão, pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Jesus. Onde está a diferença nessas 2 histórias? Só em uma coisa. Pedro teve confiança na graça de Cristo, Judas não. Interessante observarmos que no Calvário, lá na cruz, onde o amor de Deus é revelado, lá na cruz, a história se repete. Lá estão 2 ladrões. Pecaram igualmente e estão manchados de crimes, de erro. Mas um maldiz, insulta o Senhor Jesus e morre desesperado. E o outro grita, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E se lhe ouve responder, Jesus lhe responde, eu te asseguro que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, queridas, para nós, celebrar a Páscoa significa celebrar a história do amor na cruz. Lembrar que Ele nos amou até o fim. Ele nos amou até a cruz. E você vai amá-lo até o fim? Amar o Senhor Jesus não significa nunca cometer erros. Amar o Senhor Jesus é cometer erros, mas saber contar, ter a certeza de que temos o seu perdão, a sua graça sobre nós. Se você tem se acovardado como Pedro, ou se você tem se corrompido como Judas, é tempo de arrependimento, é tempo de olhar o amor na cruz, o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, que nos disponibiliza a sua graça, a graça que nos perdoa, que nos reconcilia, a graça que nos liberta, a graça que nos libera, a graça que nos transforma, a graça que nos reconcilia com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. É tempo, se temos errado, se temos falhado, é tempo de olhar para o amor na cruz e dele receber o perdão e a sua graça. Seja hoje transformado pelo poder deste amor, pelo poder desta cruz. Que Deus te abençoe, rica
e abundantemente. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La 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 Todo o sofrimento de Cristo na cruz foi por amor. Foi por amor a todos aqueles que receberam a sua mensagem, ou seja, por amor a cada um de nós. A humanidade tem acesso a essa mensagem. Todo sofrimento não foi e nem será em vão. A dor e o sofrimento da cruz devem estar sempre presentes em nossas mentes. Mas o que realmente trouxe sentido ao sacrifício de Cristo não foi apenas a sua dor. A sua ressurreição ratificou o Deus que viveu e morreu entre nós. Se não fosse a sua ressurreição, Cristo seria semelhante a outras figuras importantes da história, como Buda, Maomé. Essas figuras morreram e pereceram nesse mundo. Cristo está vivo, reinando nos céus, presente em nossas vidas e aguardando o momento da sua segunda vinda. Ele ressuscitou e vivo está! E nós somos o povo escolhido para testemunhar desse amor a todos os povos. Após a sua ressurreição, Jesus disse: "Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos." Mateus 28, 18 a 20.
há uma missão para cada um. O que vamos fazer com o que Deus colocou em nossas mãos? Nós o amaremos até o fim? Cumpriremos seus mandamentos até o fim? Seremos fiéis até o fim? Testemunharemos dele em todo o tempo? Que esse momento que estamos passando agora seja um tempo de revisão de atitudes, de firmarmos a nossa fé e amadurecermos a nossa vida cristã. O desejo do nosso coração, como igreja, deve ser alcançar vidas pelo nosso testemunho, pela nossa pregação. Paulo diz aos Romanos no capítulo 10, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Que você seja a voz de Cristo nesse mundo. Que sejamos luz e sal aos que precisam. Que mostremos a outros esse grande amor de Deus em nossas vidas. Primeiro Coríntios 11, 26. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Nesse momento nós iremos celebrar a ceia do Senhor, então desde já, prepare o seu suco, prepare o seu pão. Nós iremos cantar mais uma canção que remete a esse momento de ceia. Enquanto nós cantarmos essa última canção, nós iremos nos preparar as nossas mentes e corações para celebrarmos esse momento tão importante da nossa vida cristã. Então, desde já se prepare, vamos cantar mais uma canção e estaremos celebrando a ceia do Senhor. Nessa hora, quando juntos em perfeita comunhão, eis aqui estão o vinho e o pão, meu corpo e sangue representam assim. O pão é o meu corpo morto por vós, comei em memória de mim. O vinho bebei, é o sangue que dei, foi para o mundo perdoar. Lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Tomai do pão e comei, e do vinho bebei. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Se lembrai do meu sofrer, lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Tomai do pão e comei, e do vinho bebei. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Se lembrai de mim, lembrai de mim, se relembrai
sofrer. Queridos, e assim nós terminamos essa primeira parte da celebração desta noite de Páscoa, de ressurreição, né? Onde celebramos a vida, porque vivo está o nosso Redentor, onde celebramos a graça e o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Nós agora terminamos essa primeira parte do culto. Todos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, eu quero louvar a Deus pela sua vida, querido irmão em Cristo, membro de nossa Igreja Batista Copa Leme, você, amigo, amiga querida, que tem participado conosco em nossas celebrações. Nosso muito obrigado. Desejamos que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do seu Santo Espírito esteja com você, meu irmão e minha irmã, desde agora e para todo sempre e por toda a eternidade. Mas quero convidar ao membro da Igreja Batista Copa Leme e também a você que não é membro, mas que professa a mesma fé em Jesus Cristo. Estamos deixando o nosso link aí no YouTube da sala do Zoom, onde nesta hora vamos celebrar a ceia do Senhor. Você está convidado, Igreja de Cristo, vamos juntos agora celebrar a comunhão, a reconciliação que temos com o nosso Pai, a convicção, a certeza de que breve Jesus voltará para nos buscar. Vamos celebrar a nossa comunhão com o Pai e uns com os outros. Então o link está aí. Deus a todos abençoe.